Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. O primeiro programa na mídia exclusivamente sobre o diálogo interreligioso. No programa de hoje, contamos na produção com Alex Monteiro no apoio, Regina Cabenguele na divulgação, Silvana Zandomeni na técnica, Jefferson Carvalho na edição, Edi Pontes, apresentação Afonso Moreira Júnior, supervisão Guiomar Santana. Nosso programa está sendo gravado, nós recebemos por intermédio do nosso e-mail que vai aparecer aí, afonsomoreirajunior@gmail.com. Nós recebemos por intermédio do nosso e-mail, e você pode utilizar o nosso e-mail para comunicar-se conosco, sugestões a propósito de falar sobre os orixás da Umbanda. E esse é o foco do nosso programa Conviver de hoje. E nós estamos recebendo Cris Bug. Tudo bem, Cris? Como vai? Alegria em tê-la aqui no Conviver. Oi, Afonso. Olá a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sempre digo sim quando o assunto é diálogo interreligioso. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito bem. A Cris Bug, que atendeu o nosso convite para a pauta Os Orixás da Umbanda, ela é paulistana do Brooklyn, zona sul da cidade de São Paulo, formada em psicologia clínica. Reside na cidade de São Paulo, é umbandista desde 1995. Trabalha na casa de São Lázaro, em São Paulo, há 17 anos. É de São Paulo e está aqui conosco para responder essas questões. Ô Cris, antes de a gente começar a falar dos orixás, vamos falar um pouquinho, resumo da ópera, sobre a Umbanda. O que é essa religião que afirmam ser uma religião brasileira? A Umbanda é uma religião que acredita na redenção humana, que acredita que todos nós temos dentro de nós mesmos a possibilidade de sair das nossas perturbações, das nossas menos-valias e diálogos internos intermináveis e entrar no nosso potencial, que seria a nossa melhor versão, vamos dizer assim. E o culto ao orixá também tem a ver com isso. Cada pessoa tem um orixá, né? Às vezes dois, então a gente vai estar colocando esse contato da pessoa com a sua melhor versão, né? E tirando aquilo que está no caminho desse precioso contato interno. Então, a Umbanda acredita profundamente na redenção humana e na entrega a essa força maior. Esse é o propósito da Umbanda. Mas aonde começou a Umbanda? A Umbanda começou, olha só, tinha um rapaz que estava tendo uns tremeliques lá em 1908, ele tinha uns problemas que o médico não resolveu, que o psicólogo não resolveu, que o psiquiatra não resolveu, e aí o pai dele, ele chamava Zélio Fernandino de Moraes, e o pai dele resolveu levá-lo a uma casa espírita, onde ia ter uma sessão de noite, e ele, na hora que chegou ali, ele deu um tremelique mais forte e incorporou o guia que veio a se chamar Caboclo, se autodenominar Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí o Caboclo falou assim, no dia seguinte, amanhã estejam aqui às 8 horas, na casa do moço, né, na casa do aparelho, que nós
daremos o início a uma nova religião, chamada Umbanda, né? E aí ele falou a frase, dos que sabem mais, nós aprendemos, aos que sabem menos, nós ensinamos, e a ninguém negaremos o amor, né? E assim foi no dia seguinte, a Umbanda começou, e de uma forma muito verdadeira, né? E o que acontece foi que, em seguida, ele incorporou um preto velho, né? E aí os senhores que estavam lá consideravam aquela entidade como inferior, né? Então, a Umbanda, antes de ser inaugurada a religião, ela já sofreu preconceito, né? E é justamente, a gente pega os arquétipos excluídos da sociedade, né? O indígena, o preto velho, que além de ser preto, é velho, então sofre racismo e etarismo, a criança na figura do herê, né? Aí todos os outros guias, né? A tríade da Umbanda é preto velho, caboclo e herê. Todos os outros guias, marinheiro, que sofre preconceito, cigano, boiadeiros nordestinos, baianos, né? Então, todas as linhas de seres humanos, né, que encarnados sofrem preconceito, aí entra a redenção, Afonso, a questão de colocar a potência para fora, de colocar o seu potencial para fora, né? Então, foi Muito bem, isso Cris. que aconteceu. Muito bem, você usou a expressão aparelho, que aqui a gente é muito preocupado em esclarecer as questões que a maioria das pessoas que assistem o nosso programa conhecem pouco a respeito. Aparelho é médium, para você que ficou aí com a pulga atrás da orelha. E em relação a Umbanda acolher os excluídos da sociedade, o que é muito nobre, hoje todas as religiões, Cris, praticamente se propõem a mesma coisa, e as novas religiões que vão surgindo vêm com esse propósito. Pois bem, aqui vai uma pergunta para você. Você é de descendência europeia. Você é uma mulher culta, você é uma mulher com muita cultura. Como é que você foi parar na Umbanda? O que atraiu você, o que levou você até a Umbanda? Essa é uma pergunta que tem um monte de pegadinha, que pode ter um monte de pegadinhas dentro, Afonso. Por quê? Porque a gente está associando ser de origem europeia como evoluído, né? Ou como intelectualmente superior, né? E essa é uma questão muito importante que a gente conversa cotidianamente na Umbanda. Por exemplo, na nossa casa de São Lázaro, que o dirigente espiritual é o Babalaô Alexandre Meirelles, né? A gente está falando que está faltando pretos. A maioria das pessoas são brancas, né? E a Umbanda, a gente sente falta, né? E uma coisa a ser observada, né? Então, eu conheci a Umbanda depois de uma viagem que eu morei fora um tempo, voltei, fiz uma amizade com umas pessoas que eram umbandistas, me convidaram, eu fui e eu amei, né? E aí, depois de uns anos, eu me afastei das pessoas, mas a Umbanda sempre esteve no meu coração, até que em 2006 eu conheci, a convite de uma amiga, a Casa de São Lázaro. Estou lá desde 2006, né? Trabalhando intensamente, com muito amor, com muita alegria, justamente nesse propósito. A Casa de São Lázaro tem um propósito muito grande de diálogo interreligioso e de outras práticas também, que são do bem, né? Que são boas e que trazem a beleza da alma humana. A nossa pergunta é a seguinte, é porque todos nós temos assim uma herança religiosa. Então, Sim. eu não estava querendo me referir aqui à superioridade deste ou daquele, não é a minha intenção. Sim. Eu sei. Agora, a minha intenção é saber o seguinte, como é que uma moça, não é? O seu pai eu conheço bem, Gustavo Bug, até aproveito para mandar um grande abraço para ele, expoente aí da administração, de empresas, enfim,
você sendo de uma família descendente de europeus, é curioso saber como foi parar na Umbanda. Então, essa que é a pergunta aí. Bom, mas ele já falou um pouquinho sobre isso. Tem uma questão aqui que me foi enviada, que diz assim, a Umbanda tem muitas vertentes. Não queremos falar sobre as vertentes, porque senão nós vamos perder um tempo precioso, que nós queremos endereçar outra questão. Mas eu queria saber o seguinte, para atender quem nos mandou essa mensagem, o Carlinhos de Sorocaba. Ele diz assim, tem a Umbanda da Nação, tem a Umbanda Umbandomblé, tem a Umbanda Umolocô, tem a Umbanda Crística. Você trabalha em qual Umbanda? É a pergunta do Carlinhos de Sorocaba. Oi, Carlinhos, obrigada da pergunta. Eu trabalho na Umbanda, Afonso. A gente gosta de classificar, e muitos, eu já vi pessoal falando, Umbanda sagrada, como se as outras não fossem. Não existe, na verdade, várias Umbandas. Existem várias formas de se fazer a Umbanda, mas a Umbanda é uma só banda, inclusive a palavra Umbanda, uma só banda, a ideia que está por trás é essa. Agora, só voltando a um comentário da questão lá da primeira pergunta, o que me levou à Umbanda foi a minha mediunidade, porque como lidar com tanta clarividência, clareaudiência e etc e tal, na vida cotidiana, sem ter um suporte espiritual, né? Afonso, eu acho que você deve conhecer bem esse tema, né? Sendo kardecista, né? A mediunidade aflorada, tão aberta, a gente precisa de um apoio espiritual. Isso eu acho que foi a principal motivação. Muito bem, então você foi em busca de respostas para a sua mediunidade. Muito bem, você foi bater na Umbanda por intermédio de quem? De um parente, de um amigo, de um conhecido? Ou foi espontaneamente? Ou foi levada por uma inspiração até essa casa? Não, o primeiro contato com a Umbanda foi através de uma amiga, na volta dessa viagem que eu morei fora um tempo, e aí uma amiga minha me convidou. Era um grupo de pessoas, não era um terreiro, era um grupo de pessoas que tinham uma babalaô, uma delas era Babalorixá, né? E ela conduzia as giras ali, e eu comecei a frequentar a casa deles e fui convidada, né? Até que ela me falou do meu orixá, e eu fiz a camarinha na época ali, né? E depois acabei me afastando desse grupo de pessoas e anos depois eu vim a conhecer através de uma outra amiga a Casa de São Lázaro. No momento que eu entrei lá, eu falei, eu gostei muito daqui, estou lá há 17 anos, quase 18, com muita alegria. Mas olha que bonita história. A Josefina da Vila Ré, que diz que fica com a Rádio Boa Nova ligada o dia inteiro, pergunta para você se você sabe de cor o hino da Umbanda. Ela quer saber se eu sei decor o hino? Sei. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Mas eu não vou cantar agora o hino inteiro. Não, Mas mas sim. por favor, o que é isso? Queremos ouvir. Agora só porque ela perguntou é capaz de eu errar. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Luz que veio de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda para todo iluminar. A Umbanda é paz, amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Esse é o hino da Umbanda. Muito bem. Palmas para Cris Bug, que está aqui no programa Imagina, gente. Conviver de hoje. Ela que é um bandista desde 1995, trabalha na Casa de São Lázaro, São Paulo, há 17 anos, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Vamos começar então com Oxalá, esse orixá da Umbanda, citado aí nessa linda canção. Oxalá, se a gente pegar, né, o candelabro de 7 braços, é o que está no meio, é o orixá, é um dos orixás da criação, né, o Oxalá e Exu, né, e ele acabou sendo sincretizado
com Jesus. Mas o sincretismo é o seguinte, Afonso: na escravidão, quando houve a terrível escravidão, que os navios negreiros foram chegando no Brasil, e aí misturados, vieram reis, vieram príncipes, né, transformados em escravos. É, eles pegavam os fundamentos, às vezes pedras dos orixás, e colocavam dentro dos santos de uma imagem de Jesus, por exemplo, que era o que mais se assemelhava. Se a gente pegar, por exemplo, Santa Bárbara, a mais parecida é Yansan, então eles pegavam um fundamento de Yansan e colocavam dentro de Santa Bárbara, da imagem ali, para poder ter o seu culto, né? Então, essa é a origem do sincretismo, né? Então, todos os orixás têm a luz e têm a sua sombra, não o orixá em si, mas dentro de nós, né? Como características psicológicas, assim como o signo, né? O geminiano é inteligente, mas também pode ser superficial, então a gente pode falar de luz e sombra nessas comparações. Muito bem, Oxalá também é conhecido, já ouvimos muitas vezes, o homem grande. O que significa essa expressão, se é que é válida, Cris? O homem. Olha, eu, sinceramente, Afonso, eu não conhecia essa expressão, o homem grande, mas eu posso entender isso como sendo o orixá que está no meio, né? E também é um dos orixás da criação, juntamente com o orixá Exu. Então, eu vejo dessa maneira, o orixá Oxalá como sendo o homem grande. Muito bem, agora tem outro orixá muito conhecido, lendariamente, Iemanjá. Explica para nós quem é o Iemanjá, Cris. Iemanjá é a mãe de todos, ela significa mãe de todos, né? No Brasil, ela é conhecida como a rainha do mar. Então, a gente vê tantas oferendas no dia 2 de fevereiro ou no dia 8 de dezembro, que também tem culto a ela. E ela é a grande mãe relacionada a um rio lá da África, enfim, cada orixá tem mitos relacionados, e ela está ligada muito com a nossa capacidade de ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico. Essa seria a luz do orixá Iemanjá, essa grande mãe amorosa, nutridora, cuidadora. Oxum. Oxum é a Senhora das Águas Doces. Ela também, ela é toda dourada, com espelho, ela rege muito a feminilidade, a autoestima, ela trabalha muito com a questão de amor próprio, né? E aí, essa é a nossa doce mamãe Oxum. E na sombra tem a vingança, né? A gente trabalha todas essas polaridades, né? A gente não trabalha só olhando para um lado, a gente sempre vê o outro lado também, né? No caso de Iemanjá, seria a possessividade, né? O vitimismo. Muito bem. Eu posso chamar de entidades, esses orixás, eles são recebidos pelos médiuns, ou como você coloca, pelos aparelhos e conversam com as pessoas. Só para fazer um parênteses aqui, Cris. Não, a gente fala que a incorporação, se eu estiver incorporando um guia, por exemplo, um caboclo, um preto velho, aí é uma incorporação. Quando a gente está na força de um orixá, seria mais uma vibração, é uma coisa interna. É como que fosse uma força interna ativada, tá? Porque o orixá é uma força interna e externa, né? Ori significa coroa, Xá é o rei, senhor, então é o senhor da sua coroa. Então é uma força cósmica que quando toca a terra, né, cada pessoa tem um seu orixá de cabeça. Então tem uma força interna também. Temos mais um orixá aqui para você explicar direitinho para nós de quem se trata. Xangô. Xangô mora nas pedreiras, Xangô é rei, é o orixá da justiça. Xangô tem dois machados, né, que significa a força e a justiça. Então ele é o senhor que rege, né? Você vencer, em primeiro lugar, sobre os seus próprios, entre muitas aspas, demônios, tá? Entre suas forças negativas, né? A gente chama de autoobsessão,
né? Eu sei que esse conceito também tem no espiritismo, né? A desobsessão e a reforma íntima andam juntos, né? Então a gente tem essa noção de vencer. Então o orixá Xangô é o orixá da vitória, tá? Da vitória da luz sobre a sombra. Próximo orixá é Ogum. Ogum é meu pai. Ogum é sincretizado com São Jorge, né? E aí, Ogum, ele é o senhor dos caminhos. Tem três orixás que são os senhores dos caminhos: Exu, Oxóssi e Ogum. Então, o Ogum, ele está muito ligado ao elemento mineral, aos ferros, né? Aos metais. Ele que trouxe a noção de sociedade, né? Então, todas as ferramentas agrícolas pertencem a Ogum. Ogum, a gente fala que é o senhor dos caminhos, abertura de caminhos, Ogum. Muito bem. A expressão Ogunhê tem a ver com Ogum, Cris? É a saudação de Ogum. Ah, Se o pai no santo na gira fala salve Ogum, a gente responde Ogunhê, meu pai, né? A gente bate no peito e na testa aqui, Ogunhê, meu pai. e ele é sincretizado como São Jorge. São Jorge. Então, agora vamos para o próximo. Isso aqui parece o quiz show. Vamos para o próximo. Sabatina. Vamos para o próximo orixá. Ossain. É assim que se pronuncia. Osséi é o senhor das ervas. É o senhor das ervas. Então dizem que todas as folhas pertencem ao orixá Ossan, né? Ele é menos conhecido, pelo menos assim, a gente não é um dos principais aqui na nossa casa, mas a gente também cultua o Ossan, tá? Todas as ervas, todas as plantas pertencem ao Ossan, tá? Então qualquer folha que você pegue de uma árvore, a gente pede licença para o Ossan, que é o senhor das ervas, dos remédios, das folhas de uma maneira geral. Olha aí. Então, ele é o patrono da terapia que usa as ervas, é isso? Com certeza, da fitoterapia, né? Com Terapia. certeza. Uhum. Muito bem. Próximo orixá. Oxóssi. Oxóssi, eu sou filha de Oxóssi. Oxóssi é um orixá que é o caçador. Então, ele rege a fartura. Quando você está com uma mesa bonita ali, com o almoço pronto, a gente agradece Oxóssi pela fartura, né? Então, ele também é um dos senhores do caminho. O Oxóssi é muito, assim como o Ogum é impetuoso, o Oxóssi também, porque ele tem que espreitar na floresta e às vezes tem que sair correndo, né? Então, o Oxóssi, ele tem essas características do caçador, tá? É um grande caçador. Muito bem. Próximo orixá é Omolu. O Mulu é o senhor da dualidade, da vida e da morte, da saúde e da doença. A gente fala Atotô Baluaê. O Mulu e a Baluaê são os mesmos, são dois nomes para o mesmo ser. Tá? Ele é um orixá que nasceu filho de Nanã e ele foi rejeitado por Nanã porque ele nasceu cheio de feridas e aí foi adotado por Iemanjá. E aí ele tem o corpo todo coberto por palhas. Ogum cobriu o corpo dele com palhas, porque ele tinha vergonha de tantas feridas, e estava acontecendo uma festa dos orixás. E ele foi coberto por palhas, e aí ele entrou na festa. Dona Yansan, orixá Yansan, que é a senhora dos ventos, viu aquele moço todo coberto, não se aguentou de curiosidade, e fez um vento ali, e voaram as palhas de Omulu, e apareceu o que dentro dele? Luz. Então é um senhor de muita luz. O símbolo dele, um dos elementos que a gente usa para o Baluaê, são as pipocas. A pipoca é conhecida como a flor da Umbanda. Porque se você pegar um milho duro, é um problema ali. O que você vai fazer com aquele milho? Vai só quebrar o seu dente, né? Mas aí, se você coloca ele no fogo e no óleo, ele estoura e se torna um alimento maravilhoso. Então, o Mulu, o Baluaê, ele ensina a você encontrar luz dentro de cada situação difícil. Muito bem, olha, psicologicamente falando, é uma boa alegoria.
Opa, se é. Estamos aqui em banho-maria para ver se amolece o nosso coração. As nossas pipoquinhas internas, né? Se os milho torna pipoca. É verdade. Diz uma coisa, Cris, uma dúvida aqui. Eu tenho aqui na produção trabalho, respondendo perguntas também dos ouvintes, telespectadores e internautas, mas tem uma dúvida aqui. Caboclos são orixás? Não, caboclos são, a gente chama os indígenas de caboclo, né? O que acontece é que muitas vezes, quando você tem o seu guia de frente, o caboclo, por exemplo, o meu guia de frente é um caboclo, ele pode ser um intermediário entre o orixá e um e eu mesma, o físico, o corpo físico. Então, é um intermediário, tá? O caboclo não é o orixá, ele é uma entidade. Muito bem. Então, eu sei que nas reuniões de Umbanda, geralmente esses caboclos fumam charuto, conversam com as pessoas, orientam as pessoas, é isso? Sim, sim. Nem sempre fumam charuto, nem todos. Muitos fumam, e aí não é pelo bel prazer de fumar, né? As entidades que fumam, o que que acontece? Elas usam os elementos, então elas transmutam com o fogo da brasa, né? E com a fumaça. Então é uma forma também de sucção de energias negativas e transmutação, né? Muitos guias usam cigarro e charuto A para bebida fazer essa alquimização das energias mais densas. Perfeito. A bebida alcoólica, então, se enquadra nessa justificativa também? Sim, se enquadra assim, é um instrumento de trabalho, tá? A gente vê pessoas abusando disso, né? Mas o essencial da bebida alcoólica também é eterizar as densidades, tá? E, e é muito belo esse trabalho com o álcool e com o fumo. É um trabalho Ô, de muita alquimia. Cris, diz uma coisa. Nós falamos de Oxalá, Iemanjá, Oxum, Xangô, Ogum, Ossain, Oxóssi. Faltou algum orixá importante? Eu não quero Faltou, faltar. faltou Nanã, a mãe de Maria de Nazaré, né? Santa Ana, Santana. Então, é a velha das velhas. Nanã está relacionada com o barro primordial. Então, se você pegar barro ou terra, o que que você tem? Você tem o resíduo da história da humanidade. Aquilo ali é resto mortal de gente, de bicho, de planta, de pedra, né? Então, a terra é o registro da humanidade. Nanã é a grande senhora da sabedoria. Tá? Então, ela contém dentro dela os trabalhos com Nanã, trabalham muito a questão da memória, né? E ativação da sabedoria, né? É um trabalho muito bonito, o Orixá Nanã. E Yansan, por sua vez, que é a próxima, né? É a E, senhora dos ventos, a senhora dos raios, dos trovões, dos ventos, né? E é um orixá muito poderoso para afastar energias negativas. Também é o orixá que conduz a alma na morte para os reinos celestiais, né? Então, é uma orixá muito, muito guerreira, né? Impetuosa também, e dona dos raios, né? Trovão é Xangô, o raio é Yansan, e, enfim, né? É uma orixá maravilhosa. A dança da Yansan é linda, linda. faltou ainda? Hã? Faltou ainda? Peraí, agora eu vou ver na minha cabeça. Oxalá, Nanã, Iemanjá, Obaluaê já foi, Oxóssi já foi, Xangô, Yansan já foi, Oxum já foi. O Baluiaê, você não falou, não. Falei sim, Obaluaê é o Mulu, é o mesmo orixá. Ah, é a mesma coisa, o mesmo orixá. Ah, Isso. entendi. Então faltou qual, Cris? A gente também reverencia, eventualmente, algum outro. Esses são os mais conhecidos, esses são as sete linhas. Perfeito. Então agora a pergunta que nós recebemos é sobre os Exus. Se existem Exus que se apresentam como homens e Exus que se apresentam como mulheres. E o que fazem os Exus? Tá. Exu, geralmente, é um guia masculino, tá? São seres de muita luz
que trabalham nas densidades. São os Exus que estão trabalhando na luz, estão trabalhando para a luz. Então, são resgates espirituais profundos, abertura de caminho, quebra de magia, né? Agora, a gente vê muito por aí também, né, falsas considerações sobre Exu, né? Porque, assim, numa desobsessão, a gente trabalha com desobsessão, às vezes vem Exus que se perderam. Então, até no plano espiritual, a Umbanda dá a oportunidade do espírito que se perdeu, né, voltar para a lei, que é justamente você servir à luz maior, à luz divina. Muito bem. E os herês, quem são? Aí os herês são as adoráveis crianças, são os seres, são as crianças que se apresentam como crianças na gira, né? A gente fala que o que um herê faz, ninguém desfaz. São seres que trabalham com doces, eles comem doces, tomam o seu guaraná, né? Então, se você está olhando ali, você acha que é só uma criança. Às vezes ele está trazendo a saúde de volta para o corpo de uma pessoa, ou trazendo uma redenção espiritual, ética, emocional muito, muito profunda. Então, os herês trabalham com alegria, né? E com um redirecionamento profundo do ser de volta para a sua própria luminosidade e para a luz divina. São sincretizados como Cosme e Damião, é isso? Cosme e Damião, eles eram gêmeos, né, na Idade Média, que foram mortos pelo imperador ali, mas eles trabalham com cura, né? Porque tem um orixá, Afonso, que são os ibejes, que está junto com o Ogum, na verdade, no candelabro, né? E os ibejes são gêmeos, né? Lá da África. E aí juntou, né, a questão do Cosme e Damião, lá da Idade Média, na Europa, com os ibejes, e aí começaram a se manifestar os erês, porque ibeje são orixás, né? Cosme e Damião foram duas pessoas, eram gêmeos que foram assassinados na Idade Média, etc. e tal. E os herês são entidades que trabalham dentro desta frequência, né? Que é a cura, que é o amor, que é a caridade, que é a profunda alegria, né? São como se fossem anjos ali. É muito linda a gira de herê. Eu sou apaixonada pelos herês. Cris, toda essa cultura, eu vou dizer para você, me reportou por um instante a mitologia grega. Freud explica isso aí. Agora, Com certeza. com certeza. A minha pergunta é a seguinte: toda essa cultura tão bonita, tão folclórica, tão cheia de apelos emocionais, tão plena de moral, muitos ensinamentos morais, é uma cultura oral, porque ela vem aí de épocas imemoriais, lá do Sim, coração da África, e chegou até sim. aqui. Então, esse espírito que se manifestou, ele se apropriou dessa cultura, me parece que acrescentou também alguma coisa do espiritismo, que são algumas expressões que se utilizam na Umbanda, que são enxertadas, trazidas do espiritismo. Como é que é isso, assim? Como é que é a preservação dessa cultura? Porque hoje há muita gente por aí, e eu lastimo falar isso, porque acontece também com o espiritismo, infelizmente com todas as religiões, pessoas que se apropriam do rótulo religioso e levam adiante uma determinada religião sem ter conhecimento, sem ter capacidade, sem ter discernimento, com outras finalidades que eu não quero aqui mencionar. Então, a minha pergunta é a seguinte: como é que é a preservação dessa cultura? Existe um órgão, uma entidade, um instituto que documenta isso, que grava testemunhos? Porque a reencarnação vai, né? A gente bate e volta. Essas Sim. fontes, elas de repente estão desencarnando. Eu acho que você compreendeu bem a minha pergunta, a minha intenção. Compreendi. Compreendi. A gente não tem um órgão regulador, assim como o Papa, né, para a Igreja Católica. A gente não tem um livro sagrado que a gente segue, né? Não temos dogmas. Mas nós temos uma ética. O pai Agostinho, que trabalha, é irmão do Babalaô Alexandre, né?
ele fala que o que pode representar melhor a Umbanda é a oração de São Francisco de Assis, em termos de moral e de ética, né? Então, fazendo um instrumento de vossa paz e essa oração tão profunda, tão linda, né? Agora, a gente não tem um órgão regulador, né? E sim, Afonso, tem muita gente que faz coisas antiéticas e imorais em nome da Umbanda. Infelizmente, é triste isso, né? A gente vê esses posts com traga o seu amor de volta em 3 dias, aos seus pés, amarrado, etc e tal, né? Que é um crime, né? Mas, e tem muita gente que vai, né? Mas aí a gente sabe que cada um com o seu cada qual, né? Agora, existe dentro da casa, por exemplo, de cada casa umbandista, pelo menos as que eu já fui, e a minha, que é o do Babá Alexandre, né, onde eu trabalho, existe sim uma preocupação ética e moral constante, uma observação dos médiums, né, e sempre nós temos o desenvolvimento espiritual, porque assim, lá sempre chega alguém que vai falar, eu quero o meu amor de volta. Tem essa cultura no Brasil, né? Ou, eu quero saber o que vai acontecer. A gente não faz isso, né? Então, antes da abertura da gira, já se fala, olha, aqui ninguém vai trazer seu amor de volta. Aqui ninguém vai, me mandaram uma energia negativa. Ninguém vai mandar de volta a energia negativa. A gente limpa, né? A gente cura a pessoa, mas a gente não... Então, assim, tem uma tendência cultural, né, Afonso? Vocês devem viver isso no espiritismo também, kardecista. Eu já frequentei bastante o espiritismo kardecista também. Não sou estudada, mas assim, sei um pouquinho, então já vi também, né? Agora, em relação ao Caboclo das Sete Encruzilhadas e a natureza da Umbanda, a Umbanda, sim, ela é feita de várias... Ela tem influência do kardecismo, da pagelança, do africanismo, da cabala, tem várias influências profundas, né? Ela tem essas bases, e ela é uma religião nova, né? Ela tem um pouco mais de 100 anos, né? Então, não é uma religião milenar, e é uma religião brasileira, assim como o candomblé, né? Na África não tem candomblé, tem culto aos orixás, né? De formas diferentes. Quem desejar conhecer a Casa de São Lázaro, em São Paulo, onde você trabalha, como é que faz? O endereço? Existem dias... Nós temos o Facebook e temos o Instagram, Casa de São Lázaro, onde tem o endereço tudo certinho, fica aqui no Jardim Prudência, em São Paulo, Zona Sul de São Paulo. Nós temos gira de medicina e de atendimento às sextas-feiras à noite, tem que chegar 1 hora antes para pegar ficha, e às quartas-feiras, às 3 da tarde. Tem atendimento quinzenal para crianças aos sábados, às 18 horas. E tem um trabalho lindo, Afonso, quinzenal, aos domingos de manhã, aos animais. A gira dos animais, onde a gente incorpora e trabalha esses animais juntamente com seus tutores. Muitas doenças. É lindo ver entre aspas, né, as grandes curas, os milagres, né, de vários tamanhos acontecendo, do animalzinho melhorar com o passe espiritual, né, com o banho específico, junto com o seu tutor, né, porque o animal ele também pega um pouco do seu tutor energeticamente, né, então tem esse trabalho também com os animais. Com todo respeito, eu gostaria de conhecer esse trabalho tão interessante. Será um prazer recebê-lo. E levar o meu gatinho, o Chiquinho Scapa. Ele chama Chiquinho Scapa? Escapa, que ele escapa de vez em quando. Eu adorei, Afonso. Vou levá-lo lá. Você é muito simpática, não esqueça do abraço ao seu pai, ao Dr. Gustavo, querido amigo do coração, aos seus familiares e amigos. Leve, por gentileza, a Casa de São Lázaro, aos frequentadores, médiuns, trabalhadores, a nossa admiração, o nosso respeitoso carinho pela sua presença aqui. Eu deixo aí aberto para suas palavras, dirigindo-se a todos aqueles que estão nos acompanhando, querendo conhecer a Umbanda, que tem simpatia por essa religião, que só faz o bem, sem olhar a quem.
Olha, Afonso, em primeiro lugar, muito emocionada, eu fiquei assim pelo seu convite e por esse intento claro seu do diálogo interreligioso. Isso é muito importante nos dias atuais, então eu queria te agradecer profundamente, né? E convidá-lo a conhecer a nossa casa, será uma grande alegria recebê-lo. E falar para todo mundo que é muito importante a gente conhecer as outras religiões, né? Porque quando a gente critica a religião, né, alheia, a gente não está praticando a nossa, né? E assim como Jesus nos ensinou, né, amar ao próximo como a nós mesmos, é muito importante. Então, desconstruir preconceitos, né, é muito fundamental, Afonso. Então, eu agradeço pela sua grande gentileza, pelo seu convite, e desejo paz e bem a todos que estiverem assistindo e a você também. Em nome da Fundação Espírita André Luiz, a nossa gratidão, Cris. Nós conversamos hoje com a Cris Bug, que é formada em Psicologia Clínica, paulistana do Bom Retiro, umbandista desde 1995 e trabalha na Casa de São Lázaro, casa umbandista, há 17 anos. Você gostou? Não gostou? Faltou responder perguntas? Eu quero saber o que você achou da nossa entrevista de hoje. Mande a sua resposta pelo e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com, para que a gente possa melhorar o nosso programa, fazer o nosso programa ainda mais atraente e fidelizar a nossa proposta interreligiosa. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.